mas eu fiz questão de mandar essa apresentação em vídeo porque eu acredito que uma das mais importantes tarefas que nós temos agora é exatamente revisar o que passou, onde acertamos, o que poderia ser melhorado, o que poderíamos, de alguma maneira, fazer com que, em uma nova emergência de saúde pública ou numa segunda onda da própria pandemia, os erros não se repitam e nós consigamos aperfeiçoar bastante a nossa proposta. Essa apresentação que eu vou fazer, eu peço desculpa porque ela está em espanhol, mas como a maioria são gráficos e palavras que eu creio que não vai haver nenhuma dificuldade de entendimento. Eu quero começar um pouco falando sobre o começo da pandemia. A pandemia, na verdade, começa antes dela ser percebida de fato, né? Nós temos um sistema que durante 24 horas e 7 dias da semana ele busca em todos os sites do mundo, em jornais, na internet, em Promed, tudo que está na internet, ele busca determinadas notícias, rumores que possam vir a se constituir num problema de saúde pública. Esse sistema detectou no dia 10 de abril um surto de doença tipo respiratória em Veracruz, no México. No dia 16 de abril, esse mesmo sistema identifica outra notícia de um surto de doenças respiratórias, uma pneumonia típica em Oaxaca, também no México. 2 dias depois, nós recebemos a primeira notificação oficial por parte do CDC dos Estados Unidos, confirmando que em 2 crianças que haviam visitado o México, havia a identificação de um vírus de influenza tipo A, que não havia sido subtipificado, e com os exames laboratoriais posteriores se provou que na verdade era um novo vírus, esse vírus que a gente agora identifica como H1N1. No dia 23 de abril, o México recebe o resultado dos exames que tinha enviado para fazer no Canadá, e nós temos todas esses surtos que estavam ocorrendo no México anteriormente, confirmando como sendo pelo novo vírus. Ou seja, apesar da pandemia ter aparecido em abril, é muito provável que ela tenha começado muito antes, várias semanas antes, e por suas características específicas não foi percebida. É um vírus que se transmite muito rápido, a grande maioria dos casos é leve e moderado, os sintomas são semelhantes ao da influenza sazonal. A partir de então, nós tivemos a declaração no dia 25 de abril de emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. Começa a haver uma maior notificação de casos nos dias subsequentes, tanto por parte do México, Estados Unidos e logo depois no Canadá. Já no final de abril, também na Espanha, começa a haver notificação, e depois no Reino Unido, outros países da Europa. No final de abril, no dia 29, a OMS eleva a fase para a fase 5 de preparação pandêmica, e no dia 11 de junho a OMS declara a primeira pandemia do século XXI. Esse foi um tema muito debatido durante um certo tempo, porque a palavra pandemia, ela geralmente pode remeter para aquele cenário lá da gripe espanhola, mas quando a gente olha de um ponto de vista histórico, a gripe espanhola foi uma exceção. Todas as pandemias anteriores e posteriores à gripe espanhola tiveram um comportamento em termos de severidade muito menor do que teve a gripe espanhola. Na verdade, a declaração da pandemia se deveu ao fato de que naquele momento já se reconhecia a existência de transmissão continuada em várias regiões da OMS. Naquela situação nós já tínhamos, pelo menos nas Américas, na Europa e na Ásia, a confirmação da circulação do vírus. Pouco tempo depois, nós já temos todas as regiões da OMS confirmando casos da influenza. É uma doença nova, então, logicamente, há algumas coisas ainda para se conhecer, mas eu creio que, com a experiência que se acumulou até o momento, é possível dizer algumas características importantes sobre essa pandemia. Primeiro, que é um vírus que se transporta muito rápido, pelas características de transmissão, e no mundo como o que nós temos hoje, o vírus percorreu desde o dia 18 de abril, quando foi a primeira notificação, até aí, mais recentemente, aí no final de setembro, começo de outubro, nós vemos que já há uma disseminação por todo o mundo. Se estima que em 6 semanas o vírus percorreu uma trajetória que o vírus da influenza estacional leva, em geral, 6 meses, ou seja, é um vírus que se transmite de maneira muito rápida. Uma outra característica importante foi o fator inverno. O clima aí foi decisivo,
Países que não têm clima temperado, que não têm um inverno bem marcado, eles seguem até hoje tendo casos isolados, alguns surtos em escolas e outras comunidades fechadas, porém não ocorreu aquela explosão que a gente percebeu com a chegada do inverno. O inverno foi fundamental, tanto nos países, primeiro nos países do norte, né, quando começou a pandemia, o México, os Estados Unidos já estavam no final da temporada de influenza, então a transmissão durou relativamente pouco tempo. Nos países do Cone Sul, principalmente, a situação ficou tranquila, até que no mês de junho chega o inverno. Aí explodem, né, os casos, tanto no Chile, na Argentina, no Uruguai e na região sul do Brasil. Aí nós temos o gráfico dos casos ocorridos em 2009, comparado com o que seria esperado para a influenza estacional na Argentina, mas é um gráfico muito semelhante ao que a gente teve no Chile, o que teve no sul do Brasil, o que teve no Uruguai. Nós tivemos um pico aí que varia entre 8, 10 até 12 semanas, mas é um pico relativamente curto, porque como a doença se transmite muito rápido, vai esgotando, né, um número importante de suscetíveis também de maneira muito rápida. O pico começa no Chile, depois Argentina, Uruguai e sul do Brasil, seguindo o que é o caminho da chegada do inverno no hemisfério sul. Uma outra característica importante sobre os casos é que aqui nós temos um consolidado de Argentina, Canadá, Chile e Estados Unidos, mas isso passa em praticamente todos os países do mundo. A idade média dos casos é de crianças e adolescentes, varia de 12 a 18 anos. Dos casos graves, os que vão ao hospital, os casos hospitalizados, a mediana de idade é um pouco acima, né? São jovens e adultos, varia de uns 18, 20 anos até uns 25, 30 anos. Os mortos, por outro lado, a mediana é ainda um pouco acima, né? Varia geralmente dos 30 até os 59 anos. Essa é uma característica importante que tem se mantido, essa espécie de gradiente, os casos leves adolescentes, os casos hospitalizados adultos, jovens, e os casos graves que levam à morte são geralmente em adultos. Aqui é uma característica importante também, que são dados do México, que se reproduziram em todos os lugares. Aqui nós temos nesse gráfico, nas colunas que estão em preto e em branco, nós temos respectivamente a distribuição das mortes por casos graves de pneumonia na estação, né, de influenza 2006, 2007 e na estação de influenza 2007, 2008, respectivamente. E aqui a gente nota claramente que a grande maioria das mortes ocorre ou em menores de 4 anos e principalmente em maiores de 80 anos. É um quadro completamente diferente do que a gente viu agora na pandemia 2009. Nessa amostra que foi analisada, mas são dados muito semelhantes aos dos outros países, 80% das mortes ocorreram na faixa etária dos 20 aos 49 anos. Ou seja, mesmo que o número de mortes seja igual ao da influenza sazonal, o impacto social é muitas vezes maior, porque agora nós não estamos falando das mortes de pessoas com mais de 80 anos, estamos falando de mortes de jovens e de adultos em plena idade produtiva, com uma retirada de anos de vida muito maior da própria sociedade. Algumas outras características importantes. A taxa de ataque, nós não temos ainda uma estimativa definitiva, né? Nós temos alguns dados, por exemplo, o Chile, se nós tomarmos a distribuição de tratamentos do oseltamivir como uma aproximação do número de casos sintomáticos e que procuraram os serviços de saúde, nós encontramos em torno de 4% da população do Chile recebeu tratamento de oseltamivir. Se a gente soma aí os casos muito leves que não procuraram serviço de saúde ou os casos assintomáticos, a gente pode ter uma taxa de ataque que excedeu os 6, 7%. Há outras estimativas que falam em 10%, há estimativas para comunidades mais fechadas, como escolas, que falaram em 20%, 30%. Logicamente que essa taxa de ataque deve ter variado bastante de acordo com o grau de concentração aí da população. Os grupos vulneráveis foram semelhantes em todos os países. Há algumas diferenças, mas nós temos um grupo vulnerável importante, que são as mulheres grávidas, né? Elas se constituíram num grupo importante para casos graves. Nós temos as pessoas portadoras de doenças crônicas, como diabéticos, pessoas que têm enfisema, que têm asma, pessoas que têm
doença cardíaca ou doença renal grave. Houve também uma certa polêmica sobre os obesos mórbidos e obesos, porque em alguns países eles parecem ter uma predisposição maior e se constitui também um grupo vulnerável. Porém, de toda maneira, numa faixa que varia de 30% até 50% em alguns países, nós não encontramos nenhuma comorbidade nos pacientes graves. Ou seja, logicamente que isso tem uma variação dependendo da capacidade que cada país tem de identificar fatores de comorbidade, mas seguramente que uma certa proporção importante dos casos graves, os pacientes eram jovens e adultos absolutamente saudáveis, sem nenhum fator de comorbidade anterior. A letalidade também é muito difícil de estimar nesse momento, né? Porque se o número de mortes é relativamente confiável, o número de casos é absolutamente subestimado em relação ao que efetivamente ocorreu. Numa doença com as características da influenza, o número de casos representa muito pouco, porque é só uma fração do que efetivamente ocorre. O número de casos que deve ter ocorrido nos países que tiveram essa explosão de casos durante o inverno devem ter chegado a centenas de milhares ou milhões nos países de maior população. Então a letalidade não é recomendável fazermos agora algum tipo de avaliação. Sabemos que é baixa, né? A grande maioria dos casos são casos que cursam de maneira leve ou moderada, ou seja, que se espera aí ter uma letalidade baixa. Sobre a mortalidade, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro que se tornou às vezes muito comum se fazer uma comparação entre as mortes de influenza sazonal e as mortes pela influenza pandêmica. Eu creio que esse tipo de avaliação tem que ser feita com muito cuidado, porque primeiro que é difícil estabelecer qual é efetivamente a mortalidade por influenza estacional. A influenza estacional geralmente não mata. As mortes diretamente relacionadas com o vírus da influenza sazonal são extremamente raras. Em geral, o que acontece na influenza sazonal são pessoas que morrem porque tem uma doença crônica grave que é descompensada pela influenza ou por uma complicação, como uma pneumonia bacteriana. Aqui nós vimos uma coisa completamente diferente, né? No ano 2009 nós vimos como uma grande parte das mortes ocorrendo pela pneumonia viral primária, ou seja, morrendo de uma causa diretamente relacionada com a influenza que estava circulando, com o vírus da influenza que estava circulando. Aqui nesse gráfico nós temos a taxa de mortalidade por influenza em vários países das Américas. Mas é importante saber bem comparar o que nós vamos comparar. Porque, por exemplo, nós não podemos tomar um país que não sofreu um impacto da transmissão, que não teve um inverno, uma estação de transmissão muito forte, com países que tiveram. E também eu creio que não é adequado comparar países que não têm ainda a sua mortalidade completamente apurada, né? Ainda existem mortos pendentes de observação, pendentes de verificação, com países que já têm todos os seus dados completos. E também é importante, por exemplo, no caso de um país como o Brasil, nós separarmos, porque o Brasil tem áreas territoriais completamente distintas. Há uma parte grande do Brasil que é tropical, né, que não tem inverno marcado, que o impacto da influenza estacional sempre foi baixíssimo e que, inclusive, esse comportamento agora é muito semelhante. Então, o que eu gostaria de destacar aí, primeiro, dos países que sofreram essa onda, o impacto durante o inverno, nós temos o Uruguai, com uma mortalidade aparentemente baixa, de 0,6 por 100 mil habitantes, mas no Uruguai nós ainda temos um número que, nesse momento, ainda é desconhecido, de óbitos que estão sendo verificados por um comitê de especialistas. Ou seja, essa taxa de mortalidade do Uruguai pode crescer bastante quando nós tivermos todos os dados. Um país que tem dados bastante consistentes é o Chile. No Chile, mesmo incluindo todos os casos confirmados, como um número muito pequeno de casos que ainda estava sob verificação, nós temos uma taxa de mortalidade de 0,8 por 100 mil. Na Argentina, se nós tirarmos as mais de 200 mortes que estão ainda sob investigação, a taxa de mortalidade fica por volta de 1,6. Mas se nós consideramos que 90% dessas mortes vão ser provavelmente confirmadas, nós teríamos uma taxa de mortalidade na Argentina acima de 2 por 100 mil habitantes. Quando nós olhamos os estados do Brasil, o Paraná aparece com uma taxa de mortalidade de 2,4, que é bastante elevada,
Mas eu creio que, em grande parte, essa taxa mais elevada do que a de Santa Catarina e um pouco mais elevada do que o Rio Grande do Sul, provavelmente é resultado, em grande parte, de que o Paraná, como descentralizou o diagnóstico laboratorial dos seus casos, tem um dado muito mais atualizado do que os outros estados. Isso eu creio que deve ser objeto de uma avaliação. Né? O que aconteceu nos estados do sul do Brasil, que nós tivemos uma taxa de mortalidade que deve ser, ao final das contas, tomando a situação do Paraná e do Rio Grande do Sul, pelo menos 3 vezes maior do que a do Chile. Como nesses 3 estados do sul, os serviços de saúde são muito melhores do que no resto do país. Há equipe de profissionais de saúde bem treinados, há UTIs de boa qualidade, há hospitais que funcionam relativamente bem. Eu creio que é necessário uma avaliação muito crítica o que passou para explicar essa mortalidade excessiva. Nós não estamos falando de pouca coisa. Né? No Paraná, por exemplo, se nós tivéssemos tido a mesma taxa de mortalidade do Chile, 0,8, nós teríamos evitado 165 mortes. Né? Outra quantidade semelhante a essa no Rio Grande do Sul e um pouco menos em Santa Catarina. Ou seja, nós estamos falando em termos gerais que se os 3 estados do sul do Brasil tivessem a mesma taxa de mortalidade do Chile, nós teríamos evitado mais de 400 mortes durante o período do inverno. Eu creio que isso é um ponto muito importante para que se faça uma reflexão crítica e que se uma próxima situação de emergência não se tenha essa resposta que, por esses dados, parece ter sido inadequada, e identificar exatamente em quais aspectos ela foi inadequada. Nós temos dados aqui da vigilância virológica do Chile, e é um quadro que passou em todos os países das Américas que tiveram esse período mais forte de transmissão. Quando começa o inverno, a proporção do novo vírus H1N1 identificado começa a crescer entre todos os casos que são de doença tipo influenza, que são recolhidas amostras durante o país. E se nós avaliamos isso por faixa etária, esse comportamento que aí é o da Argentina, mas também se observou no Chile, se observou em vários outros países que têm uma boa vigilância virológica, enquanto que nas crianças nós ainda tínhamos uma participação muito importante do vírus sincicial respiratório e alguma presença do vírus para a influenza. Nos adolescentes e adultos, nós chegamos a ter 90%, 95%, em alguns países 97% dos casos de doença tipo influenza com o isolamento do novo vírus. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora, onde nós estamos assistindo nitidamente uma aceleração importante da transmissão, os dados da vigilância virológica falam de quase 100% da identificação nas semanas recentes como sendo o novo vírus H1N1. A situação atual ela varia de acordo com a região da América que nós estamos falando, por isso que é importante avaliar de maneira separada. Na zona temperada da América do Sul, nós tivemos o pico, né, que nós já falamos, aquele gráfico era o da Argentina, aqui a gente tem o do Chile, a gente vê que é muito semelhante. No sul do Brasil também deve ter passado algo muito semelhante. Primeiro, o número de casos foi 3 a 4 vezes maior do que o que seria esperado para uma estação normal, né, da influenza sazonal. Superou inclusive qualquer expectativa de uma estação de influenza mais forte, mas durou felizmente pouco tempo. Né? Como eu falei antes, em geral foi de 8, 10 até 12 semanas no máximo. Em toda essa parte temperada da América do Sul, a situação agora já está muito tranquila. Né? Nós temos alguns casos ainda, continua a acontecer alguns casos, mas sem aquela pressão sobre os serviços de saúde, sem aquela explosão que a gente teve durante o período mais crítico do inverno. Na região tropical da Sul América, que pega uma grande parte do Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru, Venezuela, etc., nós tivemos surtos, principalmente localizados em ambientes fechados, em escolas. Tivemos determinado nível de transmissão, casos, mortes, mas não tivemos até o momento uma explosão como se verificou na parte temperada. Aí no gráfico nós temos a Bolívia, por exemplo, que fica muito fácil de fazer o contraste com o que nós vimos para a parte temperada da América do Sul. Ou seja, a chegada do inverno foi decisiva, mais do que qualquer medida de tentativa de contenção do vírus.
O que foi decisivo para fazer com que a doença começasse a ter uma transmissão muito acelerada foi efetivamente a chegada do inverno. Nós temos subindo, né, a região da Centro-América, onde também não ocorreu um pico de transmissão até o momento, segue com uma transmissão muito dispersa em todos os países, mas uma transmissão que até agora teve um acréscimo, teve surtos em alguns países, como o Panamá, foi mais importante, mas sem ter a explosividade que adquiriu na área temperada. E nós temos no Caribe uma situação que até agora não havia apresentado surtos importantes, casos, algumas mortes, principalmente Jamaica, Trinidad e Tobago, mas agora se nota recentemente um incremento da atividade respiratória, um aumento do número de consultas por doença respiratória, que merece uma vigilância muito precisa, porque nós podemos estar agora na região do Caribe vivendo o começo de uma intensificação maior da transmissão. E na região da América do Norte, nós tivemos, como se vê aí esse gráfico da América do Norte, mas isso passou também no Canadá, nós tivemos no mês de abril e maio como se fosse um pico fora de estação, ou seja, aqui no hemisfério norte, nesse momento, a época da influenza já está acabando, porque já está em plena primavera, já está inclusive perto da chegada do verão. Mas nós tivemos naquele momento uma transmissão que excedeu em muito o que seria esperado para um momento fora de estação. E como vemos aí na parte direita do gráfico, começa a ocorrer, tanto nos Estados Unidos, Canadá e no México, a intensificação da transmissão, algo que seria esperado um pouco mais adiante no ano. É como se nós estivéssemos vivendo uma antecipação do período de transmissão da influenza em cerca agora de 6 a 8 semanas. Então é um fenômeno que está sendo monitorado e que tem gerado alerta já nesses países, porque se espera para as próximas semanas uma continuidade desse recrudescimento da transmissão. Bom, nós queremos agora apresentar algo das lições aprendidas, que tivemos nessa pandemia. A Organização Pan-Americana de Saúde organizou uma reunião em Miami, participaram mais de 100 pessoas dos vários países. Revisamos vários temas, o tema de coordenação e do gerenciamento da crise. Vimos que foi muito importante ter comissões, ter planos, mas foi mais importante ainda ter um plano que não estava só no papel. Ou seja, se o plano dizia que é necessário ter equipamentos de proteção social para os profissionais de saúde, em países que haviam comprado esses equipamentos e que eles estavam nas unidades de saúde, não houve crise. Em países que isso não foi implementado, houve crise. Se o plano dizia que era necessário ter o oseltamivir, mas o oseltamivir não estava disponível na unidade de saúde, esses países tiveram crise e provavelmente tiveram um número importante de mortes evitáveis que ocorreram porque não havia disponibilidade do oseltamivir. Então se viu que foi muito importante ter um plano de preparação, mas esse plano precisava estar efetivamente implementado. Se viu todo o tema de vigilância, regulamento sanitário e laboratório. É urgente, eu creio que hoje, principalmente em países do tamanho do Brasil, se trabalhar com um processo de descentralização dos laboratórios de influenza. No México, por exemplo, hoje nós temos praticamente 20 laboratórios fazendo o diagnóstico de PCR em tempo real, para um país que tem 100 milhões de habitantes. Aqui nos Estados Unidos são mais de 200 os laboratórios com essa capacidade. O Brasil não pode mais viver só com 3. Felizmente já começou um processo de descentralização que eu creio que se tem que aprofundar. Se revisou os temas dos serviços de saúde, o velho debate entre a epidemiologia e os serviços. Os epidemiólogos nessa reunião falaram muito que o pessoal de serviço não estava com a preparação adequada e que faltava mais integração. As pessoas de serviço, por outro lado, diziam, olha, os epidemiólogos não previram efetivamente o que ia passar. Em alguns países diziam que estavam com medidas de contenção, que nos aeroportos, que isso seria suficiente. E, na verdade, quando nós percebemos o impacto já produzia uma situação muito forte, com todos os leitos de UTI ocupados, com respiradores ocupados. Então houve países que relataram a necessidade de ter que comprar de emergência respiradores, ter que contratar
leitos de UTI em setor privado porque excedeu a capacidade que se tinha desse recurso. Sobre as medidas não farmacêuticas de comunicação também foi um tema bastante debatido, né? Se viu que em vários países alguns ministérios adotam atitudes que têm mais o efeito de acalmar a população ou de passar a impressão de que se está fazendo alguma coisa, né? Algo que foi bem demonstrado, por exemplo, foi a completa inutilidade de medidas de restrição de viagem. Mesmo o país que tomou medidas mais rigorosas, como a China, talvez tenha retardado em 2 semanas. E a China estava pondo em quarentena qualquer pessoa em um voo em que um outro passageiro qualquer estava com tosse, febre ou espirrando. Ou seja, eram medidas rigorosíssimas que custaram à China, inclusive, problemas do ponto de vista de comércio, do ponto de vista de turismo. Países das Américas que cancelaram voos para o México, como Cuba, como a Argentina, também não tiveram nenhuma vantagem em relação a essa medida. Os aeroportos, na verdade, eram muito mais aí um ponto de informação do que de contenção, porque pelas características da doença é impossível fazer controle em fronteiras ou colocar o centro das ações nos aeroportos. E o tema também de comunicação, né, de dizer à população exatamente o que está ocorrendo de maneira transparente, de informar a população como ela pode se proteger, né, que medidas ela deve tomar, lavar as mãos, porque a maioria das transmissões se dá quando a pessoa toca numa superfície contaminada, né, alguém que espirra ou tosse, protege com a mão e pega numa maçaneta, numa porta, num lápis, cumprimenta uma outra pessoa, toca numa mesa de trabalho, no corrimão de uma escada, no ônibus, é por aí geralmente que se dá a transmissão. Então o uso de máscaras para a população em geral não tinha nenhum papel. Lavar as mãos, higienizar bem as superfícies, no caso das escolas, por exemplo, teriam muito mais impacto que algumas outras medidas. E o próprio tema também de uma certa incerteza. Houve países que cancelaram aulas e acham que isso ajudou a diminuir a velocidade da transmissão, como que achatou um pouco mais a curva, evitando uma sobrecarga aos serviços de saúde. Há países que mostram um gráfico e dizem, olha, a suspensão de aula não reduziu em nada a velocidade de transmissão. Por isso que a OMS e a OPS, nós não temos uma recomendação sobre fechamento de escolas, cada país tem que procurar com a sua característica e, logicamente, fazendo um balanço, né, sobre o impacto social que isso produz, as várias rotas que nós temos hoje na sociedade de transmissão, ver o que é que vale a pena fazer, mas sempre tendo cuidado de ter uma evidência forte para apoiá-las. Por último, eu creio que há alguns desafios para o futuro. Primeiro, estar preparado para novas ondas da pandemia. Não sabemos se vão ocorrer, nem com que intensidade vão ocorrer. Mas eu creio que em saúde pública sempre é bom estar preparado para o pior cenário. Eu creio que o otimismo em saúde pública que não vai chegar, ou que vai chegar muito leve, ou que não vai... Eu creio que isso não ajuda. É melhor estar preparado e ter um impacto muito leve do que não estar preparado e aí ter que correr atrás de um problema que já está estabelecido. Então eu creio que é muito importante estar bem preparado para uma possível segunda onda. Manter a vigilância do vírus. O vírus até aqui está estável. O vírus é 100% suscetível ao oseltamivir e ao zanamivir. Os poucos casos de resistência que foram encontrados são todos considerados casos isolados. Não há nenhuma transmissão de cepa resistente de uma pessoa a outra, ou seja, o uso adequado do oseltamivir e do zanamivir estão absolutamente indicados porque não há resistência. Ao contrário, grande parte dos casos de resistência foram encontrados em quimioprofilaxia com subdose, ou seja, pessoas que estavam tomando metade da dose, como alguns países recomendavam no começo da pandemia. O vírus continua bastante estável, mas é preciso monitorar, ou seja, um comportamento estranho, epidemiológico, monitoramento de laboratório, isolamento do vírus é muito importante para que nós tenhamos segurança de que ele permanece com a mesma estabilidade que tem hoje. Terceiro, buscar as evidências, né? Quando eu falei dessas diferentes taxas de mortalidade, por exemplo, no caso do Brasil em relação ao Chile, se nós tomamos só o sul do Brasil, que é o que pode ser comparado com o Chile, não se pode comparar pegando a Bahia, Ceará, isso dá para comparar com Bolívia talvez, mas não para comparar com o Chile. Mas é muito importante fazer um estudo bem detalhado para encontrar evidências que demonstrem o que poderia ser feito numa outra situação para reduzir esse impacto. Assim como é importante avaliar bem
benefícios e desvantagens de algumas medidas não farmacêuticas, ou seja, produzir as evidências com estudos bem fundamentados, capazes de apoiar decisões melhores. Garantir a completa implantação do Regulamento Sanitário Internacional. Eu creio que esse foi um alerta para todos os países de que ter a capacidade de resposta, de detecção e de resposta até o ano 2012, como está previsto no Regulamento Sanitário Internacional, é fundamental. Isso envolve uma série de ações, desde treinamento de equipes de epidemiologia de campo, fortalecer a capacidade de laboratório, fortalecer a capacidade de comunicação entre os vários níveis de governo, o que é fundamental num país como o Brasil, que tem um sistema descentralizado e outras ações. Bom, então, com essa última lâmina aí, onde nós temos de vários jornais das Américas, as notícias sobre os primeiros casos, eu gostaria de fazer uma última mensagem, que é a necessidade de que todos necessitamos fazer uma revisão muito profunda, muito séria, como as pessoas do Paraná estão fazendo nesse momento. Eu creio que é uma atitude extremamente coerente, que se espera de profissionais de saúde pública. Eu parabenizo mais uma vez a Secretaria de Saúde do Paraná, todos os profissionais de saúde desse estado, todos os profissionais de saúde do Brasil, que souberam enfrentar, eu creio que essa situação, e que, com base numa revisão criteriosa e cuidadosa, se possa apontar o que poderá ser feito para melhorar ainda mais a nossa capacidade de resposta a uma situação de emergência sanitária. Que tenha um excelente seminário, que se possa discutir de maneira aberta, franca, com o sentimento de que estamos falando de vidas humanas. Um sanitarista não pode nunca perder a certeza de que quando estamos debatendo um tema técnico, não se trata de um problema de partidos, de um problema de política. Se trata de um problema de política de saúde pública. Se trata de decidir qual é a melhor opção para evitar mortes, evitar sofrimentos, evitar casos e fazer com que nós tenhamos a saúde das pessoas mais protegidas. Parabéns ao Paraná e que tenham todo um bom seminário. Obrigado.